Olá, colegas! Sejam bem-vindos a um novo episódio do seu querido Descomplicando a Estética. Seguimos com algumas pessoas ainda em isolamento, outras conseguiram retornar ao trabalho e retomar seus atendimentos, e parece até que a gente ficou travado após essa pausa, não é mesmo? Eu confesso que eu até me sinto assim, parece que até era tudo novo, de novo, como se fosse a primeira vez que eu estou atendendo, né? Pois bem, hoje vamos falar de corporal, mais praticamente sobre o entendimento da gordura localizada a fim de elencar o melhor tratamento para o teu paciente. Claro que, falando de melhor tratamento, pensando naquele paciente padrão ouro, né, que segue todas as nossas recomendações e juntos a gente consegue ter os melhores resultados. E se você que está aí do outro lado só trabalha com facial, eu recomendo que também ouça, né, esse episódio, porque você pode tirar algo daqui e adaptar à tua realidade, ou mesmo tu pode ser a dona do espaço, ter alguém que execute essa função ali contigo, né? Então é sempre bom adquirir o conhecimento para poder trocar uma ideia. E por que falar somente de gordura localizada num episódio? Porque tem muita informação de relevância que você deve prestar atenção para realizar uma boa avaliação e traçar o tratamento mais assertivo para o teu paciente. O Gabriel está aqui comigo, né, para dar as pinceladas dele, trazendo muita informação bacana para vocês. E aí, Gabriel, tudo bem? Oi, Cris, tudo certo por aqui? Bem-vindo, pessoal. Eu fico muito feliz em poder voltar aos episódios mais técnicos também, às vezes. Eu acabo ficando de fora porque realmente o assunto às vezes é tão específico que eu consigo contribuir pouco na conversa. Claro que eu poderia chegar aqui e preparar umas perguntas e tudo mais, mas às vezes eu acho que não é tão relevante eu estar aqui no episódio, então quando é muito específico eu acabo ficando um pouco de fora. Mas quando é algo um pouco mais amplo, eu consigo trazer uma ideia assim, mais de fora, digamos, de quem não tá ali no mundo da estética, trabalhando no dia a dia, digamos, na parte técnica, né? Agora no inverno, Cris, pode diminuir a procura pelos tratamentos corporais, porque as pessoas simplesmente se escondem, né, naquelas camadas de roupa, parece cebola, a gente vai tirando uma... sai do lugar frio, entra no quente e vai tirando as camadas, né? Mas o tempo vai passando rápido e daqui a pouco o calor já tá de volta. E aí, aquela corrida contra o tempo começa, né? Em busca do famoso corpo perfeito. Então, deixa eu colocar um caso aqui para ti. Tem um paciente, né, que agendou uma consulta com interesse em tratamento para gordura localizada. Além de uma boa avaliação, o profissional tem que dominar, claro, a eletroterapia, os cosméticos que vai utilizar e também se vai associar algum nutri-cosmético para uma abordagem global do paciente, não é mesmo? Sim, a gente conseguir abordar o nosso paciente de todos os lados sempre vai dar a melhor resposta, né? Mas vamos começar falando da famosa gordura, ou melhor, do tecido adiposo. Tudo bem que ele se acumula nos locais que a gente mais odeia, mas ele tem a importante função de reserva energética, fazendo a liberação de acordo com a necessidade do organismo e também atua na síntese de uma série de hormônios que regulam o equilíbrio do nosso organismo. Então, antes de pensar na redução desses depósitos de gordura, a gente tem que avaliar quais que foram as causas desse acúmulo. As células adiposas, elas se distribuem por todo o corpo, mas a maioria delas, né, em torno de 50%, estão no tecido subcutâneo, naquela abominável cavidade abdominal, né? A gente tem 45% dessa gordura e apenas 5% está no tecido intramuscular. De acordo com a distribuição da gordura, a gente pode classificar como androide ou ginoide. Normalmente, o primeiro caso ela é mais observada nos homens e tem um acúmulo de gordura predominante na região central, conhecido como maçã. Já o segundo caso, ele está mais associado às mulheres, né? A gente já chama que é um padrão pera, com acúmulo de gordura na região dos quadris e das coxas, e essas características, elas estão associadas aos hormônios sexuais. Por isso também que a mulher tem uma dificuldade maior de perda de peso e redução de gordura. Normalmente, o acúmulo de gordura na região abdominal ele está associado ao risco aumentado de doença cardiovascular, porque está relacionado à gordura visceral. E o que é essa gordura visceral, né? É aquela gordura que ela se instala entre os órgãos da nossa cavidade abdominal. É perigoso, a pessoa é uma bomba relógio. O tecido adiposo, ele se divide em marrom e branco.
O marrom, ele é mais abundante nos recém-nascidos, então ele é responsável pela produção e distribuição de calor, por isso que a gente tem que cuidar, né, para o neném não pegar frio, tem que vestir rapidinho depois do banho. A coloração, ela é devido à abundante vascularização e muitas mitocôndrias que vão estar presentes nessas células. Com o tempo, esse tecido ele vai diminuindo nos adultos e ele está presente mais próximo na região do pescoço. O tecido adiposo branco, ele é responsável pelo armazenamento e a liberação de energia na forma de ácidos graxos durante os períodos de jejum ou de maior demanda energética, quando a gente faz uma atividade física, por exemplo, né? Então, ele é o mais abundante e também o mais odiado nos indivíduos adultos. Esses ácidos graxos, na forma de triglicerídeos, eles ocupam quase todo o citoplasma do adipócito, que é a célula de gordura, o que acaba deslocando o núcleo dele para a periferia, né? E esses adipócitos eles podem variar de tamanho de acordo com a quantidade da gordura que vai estar armazenada dentro dele. Claro que além do armazenamento energético, esse tecido também é responsável por possibilitar o deslizamento entre as vísceras, proteger o organismo contra traumas, ser um isolante térmico, né? Por isso que os gordinhos eles sentem menos frio, e também controlar o organismo pela síntese de hormônios e citocinas. O maçã, que tu comentou antes, também é popularmente conhecido como barriguinha de chope, não? É isso aí. Ah, pra gente contextualizar melhor a situação aqui. Agora tu vai ver que eu fiz o meu dever de casa aqui nesse episódio. Eu tava vendo ali que há poucos anos foi descoberto o tecido adiposo bege, que ele teria capacidade termogênica e se origina de depósitos de tecido adiposo branco em resposta ao frio e outros estímulos mais. Mas eu encontrei tantos estudos falando de várias coisas sobre ele que eu acho que ainda necessita um pouco de aprofundamento, né? Um aprofundamento maior para que a gente possa ter uma compreensão completa do assunto, né, Cris? Então eu vou te deixar uma pergunta que não tem nada a ver com o tecido adiposo bege, mas sim que o que acontece quando o indivíduo ganha peso? O bege ali ainda é novidade, mas vocês vão ouvir falar muito dele, tá? Quando o indivíduo ganha peso, os adipócitos, que é a célula de gordura, eles vão aumentar de tamanho, acontece uma hipertrofia. Assim, uma pessoa que malha muito, o músculo cresce porque ocorre uma hipertrofia. Então, esse adipócito, ele vai ter um volume aumentado do triacilglicerol, que é a substância dentro dele, né? Chegando ao seu limite. Quando isso ocorre, mas ainda há necessidade de armazenar esse triacilglicerol, as células elas vão sofrer uma hiperplasia, que é o aumento do número de células. Então, primeiro, a célula cresce chegando ao limite, e se ainda tiver que metabolizar, ela vai começar a aumentar o seu número. Que interessante, né? Agora vamos passar um pouquinho mais para a questão de avaliação, né, e formas de tratamento para gordura localizada. Claro, a gente precisa entender alguns processos que ocorrem com as células de gordura, e uma delas é a lipogênese. O que é a lipogênese, Cris? Bem, a lipogênese, falando a grosso modo, é a formação de novas células de gordura. É um conjunto de processos metabólicos que são responsáveis pela síntese, incorporação e o armazenamento dos triacilgliceróis, né? E ele é regulado por uma série de fatores, como a genética, a alimentação do indivíduo, as alterações hormonais que ele ocorre, e cada pessoa apresenta uma resposta distinta. Após a ingestão dos alimentos, ocorre um aumento da insulina no sangue que vai ativar a lipogênese. Bom, então, dentre as formas de trabalhar, né, entre aspas, a gordura localizada, eu ouvi que a gente tem a lipólise, a necrose e a apoptose, e que cada aparelho ou tecnologia, na verdade, ativa uma dessas rotas. Tu poderia falar um pouquinho sobre cada uma delas? Claro, a lipólise é um processo normal do nosso organismo. Ele vai ocorrer quando há um déficit de energia, como um caso do jejum. Agora as pessoas costumam fazer o jejum intermitente, né, de 12, 16, 18, até 24 horas, ou pela prática de atividade física. Os triacilgliceróis armazenados dentro do adipócito, eles sofrem uma hidrólise, vão liberar o ácido graxo e o glicerol para a corrente sanguínea, com o intuito de oferecer energia aos tecidos periféricos, onde que essa energia está sendo recrutada. Então, existe toda uma regulação hormonal por trás da lipólise, que eu teria que ficar aqui
muito tempo descrevendo as cascatas, mas é bem interessante de ser revisado num livro de fisiologia ou bioquímica. A necrose é como a morte da célula de gordura que é desencadeada por trauma ou um dano celular agudo. Ele pode ocorrer em vários casos, né? Se a pessoa tem uma hipoglicemia, uma hipóxia, se ocorrem mudanças extremas de temperatura, mas extremas mesmo, tá, gente? Falta de nutrientes e exposição a algumas toxinas. Ocorre a modificação na célula de gordura e ele libera os seus detritos que vão se acumular, causando inflamação e danos às células vizinhas. Ou a gente tem, então, a apoptose, que é também um processo normal do nosso organismo, né, chamado de morte celular programada, e ocorre durante o desenvolvimento embrionário, mantendo o equilíbrio entre a proliferação e a morte das células, e no caso do indivíduo com câncer também, né, a apoptose ela é responsável pela eliminação das células defeituosas. A remoção dessas células ela é realizada pelos macrófagos, evitando um processo inflamatório. Agora deixa eu te contar uma historinha assim hipotética aqui para que a gente possa analisar. O paciente foi para uma consulta, fez toda a anamnese, medidas, tirou fotos, analisou os resultados dos exames de bioimpedância. A gente viu que esse paciente tem uma gordurinha ali subcutânea e não visceral. A gente sabe que ele faz atividade física, tá cuidando da alimentação, mas tem aquela gordurinha ali para dar um jeito, né? Parece que eu apresentei o paciente de ouro que tu comentou lá no começo, né? Feito isso, quais são as possíveis tecnologias que a gente pode aplicar para o tratamento? Vamos lá, eu só quero já deixar claro aqui para o pessoal que eu vou falar da eletroterapia básica, aquilo que é, de certa forma, acessível à grande maioria dos profissionais. E vamos começar, então, pelo ultrassom e a terapia combinada, que é o ultrassom com a corrente elétrica. Os utilizados em estética, eles são de 3 MHz, lembrando que quanto menor a frequência, maior a profundidade, como é o caso do ultrassom utilizado em reabilitação de fisioterapia, por exemplo, que ele é de 1 MHz, ele vai ser mais profundo. Através da vibração, os estudos mostram que o ultrassom ele tem a capacidade de induzir a lipólise pela alteração da permeação da membrana do adipócito, reduzindo os depósitos locais de gordura. As ondas do ultrassom, ela também tem efeito térmico nos tecidos, produzindo um calor leve, não chega nem perto do calor de uma radiofrequência, né? E aumenta o metabolismo local. Então, quando for adicionada uma corrente elétrica ao ultrassom, como é o caso da terapia combinada, presume-se que ela seja capaz de aumentar a circulação local e de melhorar o desempenho da musculatura linfática, por exemplo, né? Outro benefício seria a liberação de noradrenalina, que é responsável pela ativação da lipose LHS, que é enzima hidrolipase, alguma coisa assim. Agora eu até me perdi aqui no nome. A ultracavitação e o ultrassom focalizado, por exemplo, agora já falando de outra tecnologia, eles apresentam uma frequência menor que o ultrassom convencional, portanto, eles têm ação mais profunda e eles devem ser evitados em pacientes com camada adiposa pequena, para não lesar os órgãos, porque ele pode chegar assim nessa profundidade. A ultracavitação, ela forma bolhas que explodem e causa a ruptura da membrana do adipócito, então dessa forma ela é capaz de reduzir o volume e também a quantidade das células. E o ultrassom focalizado, ele vai ser responsável por gerar a necrose da célula de gordura. E um dos mais novos tratamentos, né, dentre esses que eu citei, é a criolipólise, que ela trabalha por cristalização e depois pela apoptose dos adipócitos. Então, esse recurso ele é baseado no fato, né, de que quando a gente modula e controla a exposição do tegumento da pele ao frio, é possível danificar os adipócitos, evitando danos à epiderme e à derme, desde que isso seja bem aplicado, que sejam respeitados todos os parâmetros. Então, a gente sabe que ela desencadeia um processo inflamatório, seus resultados eles são mais evidentes a partir de 30 dias e podem levar até 120 dias para o resultado final. E eu sei que muitas pessoas gostam da crio, né, pela praticidade de ser apenas uma sessão. Mas, na minha experiência, eu até pergunto para quem nos escuta, né? Como vai ficar o cliente nesses 30 dias? Tu vai deixar ele solto e chamar só para revisão quando fechar o período? Vai montar um protocolo de associação de técnicas, claro, desde que seja seguro? Ela realmente é mais efetiva do que um programa de tratamento que possa ser feito com ultrassom ou terapia combinada, com sessões semanais? Olha só,
Eu nunca fiz um tratamento estético na vida, eu tenho que ser bem sincero aqui, mas eu adoro o ultrassom. E se eu falar alguma bobagem, até tu me corrige, Cris, mas eu vejo ele como um equipamento muito versátil e que dá pra combinar com várias outras técnicas para obter resultados ainda mais expressivos. E é um aparelho que tu encontra em várias versões e para vários orçamentos também. Ele sozinho, ele tem uma rentabilidade interessante por serviço e quando a gente associa com outras técnicas, fica ainda mais interessante. Então, acho que é muito válido ter um no espaço, né, e se aprofundar no assunto, fugir do básico. Até tu comentou em outro episódio que um só aparelho pode te entregar inúmeras formas de trabalho, mas pouca gente se aprofunda no assunto e acaba usando só o básico do aparelho, né? Ah, é verdade, assim, ó, o programa fechado do que vem do próprio fabricante, esqueçam, vamos estudar o ultrassom, vamos estudar quais são os benefícios e os malefícios de cada uma das técnicas, né, e o ultrassom existe, acho que desde 3.000 e pouco até a faixa dos 15.000, depende da marca, depende da configuração, mas ele se tornou um recurso mais acessível, sim. Outro recurso que não é muito explorado, né, mas ele é bem interessante para o tratamento da gordura localizada, é a plataforma vibratória. Três variáveis são bem importantes de serem observadas nos tratamentos com essa tecnologia. Um deles é a frequência, que é o número de vezes que o movimento se repete por segundo, medido em hertz, a amplitude, que é o deslocamento que o movimento realiza, então é em milímetros, e a magnitude, que é a aceleração da gravidade. A gente deve observar também o tipo de deslocamento da plataforma, se ela é oscilatória ou a triplanária. A triplanária, que vai ser a vibratória mesmo, é mais benéfica do que a oscilatória, tá, gente? Ela tem um custo um pouquinho mais elevado, mas pensando em resultado, ela vai ser melhor. E alguns estudos relatam que a plataforma vibratória ela pode produzir respostas corporais semelhantes aos treinamentos aeróbicos, podendo assim ser incrementado os tratamentos da gordura localizada para metabolização dos ácidos graxos provenientes do processo de lipólise, gerados por algum equipamento de eletroterapia, como é o caso do ultrassom. Então, associar o ultrassom com a plataforma vai te dar uma resposta muito melhor, principalmente se tu não tem aquele paciente que é o padrão ouro. Além disso, a vibração no corpo, aplicada de forma correta, pode ampliar os níveis de hormônios do crescimento, de testosterona, de catecolaminas, tendo uma resposta contraditória aos estudos com o cortisol. Alguns falam até que baixaria o cortisol, outros que nem tanto. Mais uma tecnologia que a gente pode abordar aqui é a radiofrequência. Pera. Agora tu me confundiu. Porque pelo que a gente conversou aqui em outros episódios, a radiofrequência não é destinada ao tratamento de flacidez, estrias, aqueles para estímulo de colágeno? Sim, ela é. Mas também existe embasamento científico para o uso dela no tratamento da gordura corporal. Num estudo recente, aplicando a radiofrequência por 30 minutos e controlando a temperatura em 45, 46 graus, lembre sempre de usar o termômetro e, além disso, de perguntar como é que está o paciente, tá? Ele é que vai dar o verdadeiro limiar, porque alguns podem não tolerar essa temperatura e outros podem não estar sentindo nada, então o paciente é que vai dar o limiar para vocês. Enquanto na superfície está essa temperatura, né, na pele subjacente, ela permanece os seus 40, 41 graus, que é o objetivo que a gente quer. Então, a radiofrequência, ela reduziu a camada adiposa de 7,6 para 2,9 milímetros, né? É uma redução bem importante, e os autores, eles atribuíram os efeitos à apoptose, que a radiofrequência estaria promovendo. Então, esse resultado ele foi medido através de um ultrassom duplex, que ele é aquele ultrassom como se fosse para a gente ver gestação, por exemplo, né? E o estudo foi feito em pele animal. Tudo isso pela premissa da radiofrequência ela ser seletiva no aquecimento da gordura, induzindo danos térmicos a ela, sem lesar os tecidos adjacentes. E por fim, né, a gente tem um recurso que eu gosto muito, que é a carboxiterapia. Eu acho ela bem versátil, já que a gente pode tratar o facial e o corporal, só que ela tem um inconveniente da dor. Alguns estudos relatam que ela atua na estimulação dos receptores beta-adrenérgicos, lá vem a Cristiane com rota metabólica de novo, né? Mas ela atua em cima desses receptores no tecido adiposo, ocasionando a lipólise do triacilglicerol armazenado dentro do adipócito. E que também ela tem ação baseada no efeito Bohr. O efeito Bohr é a afinidade da hemoglobina pelo oxigênio. Ela chega
capta, a gente injeta o CO2, a hemoglobina chega, libera o O2 e capta o CO2 para dispensar ela no pulmão. E essa troca, esse aumento de circulação, ela é bem benéfica nos processos metabólicos, tá? Então, através do efeito Bohr, ela teria a capacidade de reduzir a espessura da camada cutânea, reduzir o número e o tamanho dos adipócitos, e a passagem do gás, conforme o fluxo que a gente seleciona, estaria rompendo a membrana plasmática do adipócito, promovendo a lipólise. Bem, falei bastante aqui, né, de mais precisamente de eletroterapia básica e mais acessível a todos. Então, a gente teria essas tecnologias. E para o caso dos injetáveis, né, que os farmacêuticos, os biomédicos e os enfermeiros podem estar utilizando, a gente tem a mesoterapia, que ela pode ser executada, então, por esses profissionais. E a gente tem agora, recentemente, a intradermo pressurizada, né, que seria para uso de todos os profissionais, inclusive os esteticistas, uma vez que não há perfuração da pele. Eu até confesso que eu não tive contato com a técnica ainda, mas eu não vejo com bons olhos, podendo comparar ela com a metodologia tradicional. E quem já fez disse que até é mais dolorida. Outro ponto bem importante no tratamento da gordura são os dermo e os nutricosméticos para associação in e out, e que realmente eles fazem a diferença, né? Se for o interesse de vocês, a gente pode estar elaborando um novo episódio, uma continuação desse, para não ficar muito longo e cansativo, para a vida uma vez só. O que tu me diz, Gabriel? Sim, eu digo que sim. Acho que cada técnica que tu comentou antes merece um episódio específico. E alguns a gente já fez, como a mesoterapia, se você não conseguiu acompanhar, volta lá no episódio 40. Mas com certeza, um de nutricosméticos seria muito interessante, um específico de radiofrequência que a gente não fez também. E só para adicionar meus 2 centavos aqui nessa parte final da conversa, tanto a radiofrequência como a Carbox tem algumas associações interessantes também, não é mesmo? E quando eu digo interessantes, eu vou confessar, eu tô olhando mais pelo lado financeiro de rentabilidade, mas não estaria errado dizer que são interessantes em termos de resultados também, ou não. A Carbox, a gente comentou, né? Fez um episódio específico dela lá também, foi o 23. E a gente comentou muito essa questão lá da dor, que é um tratamento que ou tu ama ou tu odeia. Mas muita gente acaba esquecendo da dor quando começa a ver os resultados que ela dá também. Não, realmente, ela é dolorida, mas ela dá um resultado muito bom. E a associação de técnicas, tu pode estar dentro de um, sei lá, eu não faço sessão de meia hora, né? Vou fazer um ultrassom, eu já vou reservar 1 hora para aquele paciente. E dentro dessa 1 hora, eu consigo estar trabalhando 2 tecnologias, tu consegue melhorar o teu preço, né? O preço da tua sessão, e fora que tu vai ter, sim, muitos benefícios para o teu cliente. Claro, a gente acaba entregando melhores resultados, agrega valor e esse valor também se traduz depois em um aumento de preço, enfim, e a cadeia vai seguindo nesse sentido. Mas ficou um episódio muito legal, Cris. Acho que hoje a gente vai ficando por aqui. Não sei se tu quer adicionar alguma coisa a mais. Vai me dizer que já falou muito, acredito. Hoje eu já falei bastante, acho que tá bom por aí da gordura localizada. Maravilha. Então hoje a gente vai ficando por aqui. A música de abertura do nosso programa é Feeling Good da purpleland.com. E óbvio que sim, que na próxima semana a gente vai estar de volta com mais um assunto interessante para você. Até mais, Cris. Até mais.